A China realizou novas patrulhas no Mar do Sul da China, no atol de Scarborough, que é uma região disputada por Filipinas, Taiwan e a própria China. Esse patrulhamento veio como uma resposta depois de exercícios realizados por Estados Unidos e Filipinas, que são grandes parceiros militares, também no entorno desse atol. Então, essa região é disputada, como eu falei, ela fica dentro da linha de 9 pontos traçada pela China, que é esta linha aqui, e que compreende águas territoriais das Filipinas, Brunei, Malásia, Vietnã. Eles alegam que são os donos dessa grande área de mar aqui, que inclui esses diversos atóis e arquipélagos situados na região, que é Paracel, Spratly e Scarborough. São os principais e onde são realizadas a maioria das disputas aí por águas internacionais, então entre China e esses países todos aqui. O exército chinês, então, disse que as forças navais e aéreas realizaram essas patrulhas de prontidão de combate nas águas territoriais e no espaço aéreo ao redor do atol. Esse atol, então, ele é reclamado por Pequim, que tem um outro nome em chinês, que é Huantiandao, e as Filipinas também alegam a propriedade sobre essa região, e também Taiwan, embora Taiwan esteja ainda mais longe, com o próprio Taiwan sendo parte da grande China, como o próprio governo chinês divulga sempre, e é esperado um movimento aí de anexação da ilha em um futuro não muito distante. A guarda costeira chinesa, então, disse que também realizou essas patrulhas na terça nas águas vizinhas ao atol e, como eu disse, foi uma resposta então a esse exercício envolvendo a Marinha norte-americana e das Filipinas, e eles falam então em atividades ilegais de violação de direitos, mas sem nomear os Estados Unidos diretamente. Eles dizem que as Filipinas trazem países terceiros para uma disputa que não lhes diz respeito. Então, também é muito importante ressaltar que a marinha chinesa costuma enfrentar navios de pesca ou navios da própria marinha das Filipinas com muita frequência nessa região do Mar do Sul da China. Tem vários atritos também com a marinha do Vietnã. Então é uma região bastante tensa e bastante disputada devido à importância estratégica desses arquipélagos e recifes de coral. Em diversos arquipélagos aqui, como a gente já falou em alguns vídeos do canal, a China já construiu diversas bases militares, ou até mesmo eles levam cidadãos para construir qualquer tipo de infraestrutura no lugar e depois reclamar então a propriedade sobre essas ilhas. Obviamente as Filipinas também fazem a mesma coisa, a Vietnã também faz, mas a China tem um poder militar muito maior, então eles se expandem com muito mais facilidade do que os outros países. Uma forma também que a China usou para reclamar a propriedade sobre esse atol de Scarborough foi criando uma reserva natural nacional. Porém, a gente sabe que a China não tem uma preocupação exatamente muito verdadeira com o meio ambiente. Eles têm regras de meio ambiente muito mais relaxadas quando eles têm que aproveitar algum tipo de minério ou etc. Então, esse caso também a criação dessa reserva é só mais uma justificativa para que eles reclamem então a importância desse coral com uma forma de preservação, uma desculpa de preservação, mas obviamente
não é esse o intuito principal deles, visto que, como eu disse, quando eles se expandem e constroem as bases e, enfim, aeroportos, locais de radares, de monitoramento, eles criam muitas ilhas artificiais. Então, essa é uma desculpa paradoxal, essa preocupação com o meio ambiente, enquanto eles destroem regiões inteiras aí para criar essas ilhas artificiais, para ter o monitoramento e o controle sobre essa região. Na sequência da matéria aqui já tem uma confirmação disso, que as Filipinas alegaram que a China havia instalado uma plataforma flutuante na entrada do atol de Scarborough, que é assim. Esse aqui é o atol de Scarborough, então, e ele tem essa entrada natural aqui. Então a China havia instalado uma plataforma flutuante nessa entrada, onde eles controlavam, obviamente, a movimentação pelo atol. E essa plataforma posteriormente foi removida, mas então a China usa esses discursos paradoxais para impor a presença deles aí na região. Como eu disse, as Filipinas é um parceiro muito importante, tem acordos relevantes com os Estados Unidos, militares, então eles realizam com frequência exercícios militares consideráveis, com muito pessoal, e obviamente essa disputa envolve essa região de tráfego de mercadorias, de petroleiros, envolve também Taiwan, que é a ilha que a principal ilha aqui que a China quer anexar. E embora os Estados Unidos tenham alguns acordos de venda de equipamentos com Taiwan, a China sempre dá um jeito de boicotar ou criar algum imposto ou proibir a venda de algum tipo de mineral de terra rara, como foi feito no ano passado, quando os Estados Unidos anunciam aí um acordo de venda e compra e venda de equipamentos militares por Taiwan. Ano passado, por exemplo, Taiwan anunciou um acordo de 11 bilhões de dólares de compra de equipamentos militares norte-americanos, e a China retaliou proibindo a venda de diversos metais essenciais para a indústria militar norte-americana e também de microchips e etc. A gente vai continuar atento então a esses próximos movimentos, tanto chineses quanto das Filipinas, de Taiwan na região, e qualquer novidade e atualização a gente traz aqui para vocês. Se tu chegou até aqui, já se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa teu comentário, tudo isso é muito importante para o nosso crescimento e para continuarmos trazendo conteúdo para vocês. Até a próxima!